Fala galera, beleza? GF na área. Nesse vídeo eu vou trazer o tão aguardado teste em games nesse mini PC aqui, o Ser 5 com o Ryzen 5 de quinta geração. E eu aconselho você, antes de começar esse vídeo, vá pegar um suquinho, vá pegar uma pipoca, porque aqui a gente vai testar muitos games. E eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mais longo do que o normal, porque eu testei tantos games aqui que isso foi algo fora do comum para o canal. E eu tenho certeza que isso aqui vai virar um episódio de uma série, então vai lá, pega uma pipoquinha, uma coisa e senta aqui que a gente vai analisar as informações juntos. Ele tem uma placa de vídeo integrada, é uma Vega 7. E antes de começar tudo isso, é bom você ter noção disso, porque aqui dentro existe uma placa de vídeo integrada. E uma das coisas, um dos maiores desafios hoje é a respeito das placas de vídeo. Nós temos várias placas de vídeo gigantescas, basicamente, para alimentar, para conseguir suprir a questão de calor e também de processamento desses chipzinhos assim. Você abre uma placa de vídeo gigantesca daquela, no fim um chipzinho vai estar lá no meio, no caso é o processador, que ele vai estar responsável para estar fazendo todo o processamento dos seus FPS no seu jogo e tudo mais, para deixar tudo bonitão e trazer tudo aquilo para isso aqui. Uma coisa desse tamanho e também para o notebook é um grande desafio. Porém, eu me surpreendi com a placa de vídeo que existe aqui dentro, a placa de vídeo integrada. É muito simples, imagina um processador e ali dentro tivesse um quadradinho da AMD, que no caso seria a Radeon, a Vega 7, e o Ryzen ali tudo bonitinho. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, é exatamente nesse estilo. E o maior desafio hoje é justamente agrupar todo esse processamento, porque os games hoje estão muito, mas muito exigentes e é muito complicado fazer placas de vídeos integradas com grande poder de processamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque durante os testes vocês vão ver que justamente o gargalo é a placa de vídeo. O processador, os processadores novos, atuais, principalmente para notebooks e tudo mais, eles são maravilhosos. Eles conseguem fazer coisas que muitos desktops, sei lá, há 3, 4 anos atrás, faziam no seu topo de linha. E hoje nós vemos aqui, por exemplo, nesse gráfico, onde é que está localizado o Ryzen 5 e 5600H, que é justamente o carinha que tem aqui dentro. Ou seja, o poder de processamento do processador que está aqui é maravilhoso, é monstruoso. Porém, temos uma grande dificuldade ainda com as placas de vídeo. E sim, nós estamos em constante evolução. E muitos games que eu vou mostrar para vocês aqui, que eram games que, tipo, eu sonhava em jogar na época, assim que eles foram lançados, e eu não conseguia jogar com a placa de vídeo on-board do processador. Eu tinha que ter uma placa de vídeo externa e muitas vezes eram muito caras. E hoje tá rodando de boa. Vocês vão ver que realmente o negócio é surreal. Além disso, também para vocês ficarem cientes, eu não fiz absolutamente nada para modificar a gameplay. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não aumentei a VRAM, que no caso é a memória RAM dedicada para a placa de vídeo. Por padrão vem 3 GB e eu deixei os 3 GB, eu não aumentei. Eu apenas fiz o que uma pessoa normal faria. Um ser normal vai lá no AliExpress, pelo link da descrição do vídeo que tá aí, compra esse mini PC aqui, liga tudinho, e também se você quiser formatar e tal, tem os links lá aqui em cima, porque eu formatei ele, coloquei outro sistema, tirei o sistema que vem nele, enfim. Fiz o que qualquer pessoa normal faria, simplesmente fui lá, instalei os jogos e joguei. Eu não me preocupei em tentar diminuir a temperatura dele, vocês vão ver a temperatura um pouco elevada. Tem como diminuir? Tem trabalhos a fazer? Tem, mas eu não quis fazer isso. Eu deixei esses testes o mais normal possível, apenas fiquei mexendo algumas coisas no game para tentar ter a melhor experiência possível. Porém, também você tem que ter noção que o chip que tá aqui, esse Ryzen, a AMD, ela atestou que ele funciona tudo de boa, ali tudo tranquilo, até 105 graus. Nós não vamos chegar nessa temperatura, porém a gente vai ficar acima dos 90, vocês verão isso. Mas a AMD disse que funciona de boa, então
É isso. O último aviso eu prometo. Todos os games que eu vou testar aqui são games, na verdade, para PC, lançados para PC. Eu não fiz nenhum tipo de emulação nesse vídeo. Eu vou fazer depois um vídeo só mostrando a gente jogando games de PlayStation 3, Nintendo Wii, PlayStation 2 e tudo mais. Eu achei melhor fazer um vídeo dedicado para isso. Então, se você vai querer que eu emule algum tipo de game, alguma coisa desse tipo, já joga nos comentários, já faz o teu pedido. Eu não vou nem fazer aqueles, né, Super Mario, essas coisas, Super Nintendo, cara, isso roda de boa, qualquer coisa. O celular hoje, ali, um Samsung W pega. Mas também falando sobre os games, eu testei muitos games de verdade. Eu tentei atingir o máximo possível de pessoas. Tem pessoas que não gostam muito de jogar os games atuais, preferem os mais antigos. Tem pessoas que querem os games atuais, aí eu mostrei também. Enfim, eu fiz um monte de teste, até games mais para crianças, essas coisas aqui também trouxe alguns bem levinhos para vocês verem rodando. E esse vídeo eu tentei atender a todo mundo de verdade. Se isso não vale o teu gostei, eu não sei o que é que vale. Se isso não vale a tua inscrição, eu também não sei, porque, como eu já falei, eu compro isso aqui, essas coisas aqui, com risco de vir quebrado, de perder isso, aquilo, outro. É pra vocês, é por vocês. Eu passei mais de 3 dias testando isso tudo aqui dentro, fazendo o máximo possível de coisas, e até fico com medo de ficar balançando assim, né? Tudo isso pra vocês, de verdade. Então deixa o gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito e chega aqui para os gameplays. Começando aqui com Assassin's Creed 3. Naquela época que os Assassins eram bem legais. E temos aqui o nosso carinha principal. Ele está no normal e a maioria das coisas aqui vai ser em Full HD. Eu tentei pelo menos prezar pelo Full HD e é justamente isso aqui que a gente busca. E aqui vocês estão vendo que a coisa tá até interessante, mesmo aqui meio que estático. Lá fora a gente viu um pouco mais de 40 FPS, agora ele ficou meio que travado nos 60, que era justamente o limite, tinha um certo limite aqui nesse game. Também trago outras métricas para vocês. Tem aqui a média de FPS, porém eu só deixei ela aqui porque algumas pessoas gostam de ver. Entretanto, existem outras métricas importantes, podemos dizer assim, que é os FPS low, né? Temos as baixas, as quebras de FPS, e também temos o 1% low, que é aquela 1% dos piores casos, e também temos 0,1%, o 0,1% low, que é um dos piores casos, assim. Então essas últimas métricas aqui são legais para vocês determinar se um gameplay, uma jogatina, ela está fluida ou não. Também é importante que vocês se atentem aqui, que tem aqui a Vega 7, tudo em vermelho, é a respeito da nossa placa de vídeo. Ela tá aqui nos seus 81 graus, pelo menos aqui nessa CineCut aqui. Tá aqui próximo dos seus 90, tudinho. Temos aqui a ventoinha está zerada, porque ele tenta pegar a ventoinha, os dados da ventoinha da placa de vídeo. Ele usa a mesma ventoinha que o processador. E aí dá um bug e tal, ficou zerado, mas lógico que tá rodando ali, mesmo que a gente não pegue essa métrica. A frequência da GPU, ela trabalha em 1800 MHz, você tá aqui, e o uso de VRAM, isso aqui vai variar pra caramba. O nosso limite é 3 GB, a gente tá vendo aqui que o game, ele nessa questão não tá usando tanto aqui no normal. Pelo menos aqui dentro da caverna, é uma coisa um pouco mais estática e tudo mais. Também tem a frequência da VRAM, ali dedicada, que é de 1600 MHz. O Ryzen 5 também tá aqui, ele vai quase que acompanhar a temperatura da GPU, né? Porque os dois são o mesmo chip. Mas aqui, como eu falei pra vocês, o Ryzen muitas vezes, em muitos games, ele está muito de boa. Não chega a usar nem 100% do seu poder, e a potência dele também fica bem baixinho aqui. Ele pode chegar a consumir no máximo 45. É um game que ele, assim, vocês vão ver aqui que eu trouxe games que se aproximam mais da era do PlayStation 3. E essa placa de vídeo, ela consegue bem rodar esses games dessa época. Eu tentei trazer várias coisas aqui do Assassin's Creed 3 e sinceramente eu tava jogando o máximo possível para tentar chegar lá fora, para mostrar o game, a gente na cidade, para tentar estressar o máximo possível aqui. E como vocês podem ver, sempre vai ficar aqui ó, perto. A gente vai ver situações expressivas em outros games, mas ele sempre vai ficar aqui na casa de 83 graus e o processador ficar de boa aqui também. Mas aqui essas são as métricas
métricas mais importantes que a gente consegue extrair da placa de vídeo que tá aqui. E sinceramente, meu amigo, eu lembro quando o Assassin's Creed 3 lançou, eu tive que trocar de placa de vídeo e com um chip integrado, nós estamos jogando aqui no Full HD no normal. Se eu quisesse aumentar, eu sei que eu vou fazer isso mais à frente aqui. Aqui nesse espaço eu aumentei os gráficos, lá a gente tava jogando no normal, aqui estamos jogando no alto, ainda em Full HD, mesmo assim com a questão da chuva e tudo mais, a água, isso é uma coisa um pouco complicada, tá indo muito bem aqui o que o game ele tá retornando aqui. Estamos tendo ali uma jogatina próximo acima dos 50 FPS, isso aqui é muito bom. O uso de VRAM também tá usando a metade do que é dedicada para ela, também tá tranquilo, mas ainda assim a placa de vídeo ela tenta trabalhar ali próximo dos seus 100% aqui em cima, e isso aqui não é preocupante, até porque realmente a gente tá puxando um game que outrora ele realmente sugou muito das placas de vídeo. Quando finalmente eu consegui chegar na cidade, eu tentei estressar o máximo possível. Eu subi para o muito alto aqui, e ainda jogando em Full HD, e essas foram as métricas. Um pouco mais à frente a gente vai ter muita movimentação de pessoas e tudo mais, e isso acaba estressando pra caramba os dois chips, tanto da placa de vídeo quanto do processador em si, mas ainda assim a gente teve uma jogatina acima dos 30 FPS, assim, uma média puxando aqui. Temos aqui 43 FPS, principalmente aqui que tem muitas pessoas e tudo mais, isso aqui dá uma grande movimentação. Você pode ver que até o Ryzen ele acabou subindo um pouco aqui próximo dos seus 40%, porque é uma coisa que exige muitos cálculos, muitas coisas acontecendo. Mesmo com a média aqui de 42 FPS, temos aqui o 1% low em 33 FPS, e isso foi muito bom. Eu ainda tentei aqui, ele estava jogando no muito alto, fui abaixar aqui os gráficos para o normal, para ver como é que ia funcionar aqui o normal na cidade. E não foi muito diferente, assim, a gente ganhou um pouco mais de 10 FPS ali. A jogatina dava para acontecer, porque tá acima dos 30 FPS. Se tá abaixo dos 30 FPS, para mim, já não fica uma coisa muito jogável. Mas ainda assim, no normal aqui, com grande movimentação na cidade, esse foi o resultado com o Assassin's Creed 3. Outro game muito massa que chocou muitas gerações é o Call of Duty Black Ops 2, que eu joguei pra caramba, e meu amigo, eu não lembro de ter jogado esse game acima de 30 FPS na época. Realmente era uma época muito sofrida, e por isso que eu trouxe pra vocês aqui. Ainda assim, como sempre, muita movimentação, temos aqui muitos bots acontecendo, explosão, fumaça, isso aqui é maravilhoso para estressar a placa de vídeo. Beleza que a gente tem um game assim que já tem uma certa idade, mas ainda assim a gente vê aqui a placa de vídeo, ela conseguindo rodar o game, podemos dizer que de boa, acima dos 60 FPS. Existe uma grande variação, ignore isso aqui porque eu acho que eu dei uma dormida aqui, não sei o que foi que aconteceu, depois eu vi aqui, puscar a boca aqui perto de mim, aí teve que dar uns tiros aqui. Mas ainda assim, a gente vê o frame time, ele tem as suas variações, às vezes acontece aqui uns stuttling, como foi isso aqui. Esse aqui foi uma coisa que aconteceu do nada. Eu tenho certeza que isso aqui que aconteceu foi algo relacionado ao Windows, alguma coisa ali, alguma atualização, enfim, isso tudo às vezes dá uns tilt, porque isso aconteceu uma vez durante a jogatina, depois ficou muito de boa, e isso que aconteceu acabou desgraçando tudo. Isso aqui a gente vê como que o 1% low foi para 2 FPS também, o 1% low foi para 6 e o 0,1 foi para 2, ficou horrível, mas ainda assim a média ficou alto aqui, e a jogatina ficou acima dos 70 FPS no Black Ops 2, isso no Full HD e no muito alto. Muito alto, muito bom de verdade. E como sempre, olhando aqui para o Ryzen, ele sempre de boa, tranquilo, tipo assim, olha, tô aqui, filé, joga aí, problema aí pra placa de vídeo e ela que é o gargalo. E no fim, é isso que acontece mesmo. Toda jogatina aqui vai ser baseada nisso aqui. Como tem uma grande variação, subindo de 70 e tal, o que é que eu faria para estressar menos? Eu poderia travar ali nos 60 FPS no máximo, seria o limite, e talvez eu poderia ver ali uma
Como isso aqui é só para teste, a gente tenta fazer o máximo possível de extração de informação. Porém, numa jogatina real, eu travaria ali talvez nos 50 FPS de boa, porque aqui eu já ganharia mais fôlego para ele poder se preocupar com outras coisas, como por exemplo outras texturas e tudo mais. E aí eu teria um jogo mais bonito e muito mais fluido. Outro game que de certa forma eu tenho certeza que marcou a minha geração, foi um game que eu joguei pra caramba e também eu não lembro de ter jogado acima dos 30 FPS na época. E estamos aqui no meio da cidade, muitos destroços, jogando em Full HD no Extra, que no caso eram muito alto da época. Ali vem umas DLCs e tudo mais para deixar no Extra. E aqui a gente tá jogando acima dos 70 FPS. Muito bom de verdade. Temos aqui 1% low, próximo dos seus 50 FPS, muito bom até esse presente momento. A gente vai ver muita movimentação, vai ter muitos bots para cima e para baixo aqui, a gente vai ter que atirar em todo mundo, muita coisa acontecendo, e isso aqui é maravilhoso também para a gente ver as métricas. O frame time, assim, o frame rate aqui que está acontecendo, da variação da quantidade de FPS que está acontecendo por milissegundo, tá muito bom. A gente chegou a bater 100, muito top. A temperatura não foge muito do padrão, poucos games que vão conseguir elevar um pouco mais a temperatura para sair da casa dos 80 graus, os dois chips, mas ainda assim, como sempre, a placa de vídeo próximo ali dos seus 90%, 97%, sempre trabalhando muito. O game, ele como tá exigindo, tá fazendo muitos quadros aqui por segundo, a gente vai ver aqui o 1% low, próximo aqui dos 51, também temos os piores casos acontecendo em 37 FPS, esses quadros altos assim, quanto menor, pior, podemos dizer assim, esses três caras aqui. Porém, como está acima dos 30 FPS, que é uma métrica minha, você pode ter a sua métrica, talvez perto dos 60 FPS, mas é como eu sempre falei para vocês, se eu tenho um monitor, se você não tá aqui, né, se você é visitante, não sabe, se você tem um monitor normal, comum aí, HD e tudo mais, e ele só tem 60 Hz, você só vai conseguir ver 60 FPS, então não faz sentido o seu computador, o mini PC aqui que a gente tá testando, ele tá fazendo mais do que 60. Se ele tá fazendo 61, você não tá vendo aquele 1 a mais, você só tá vendo 60 FPS. Então é o que eu sempre faço, eu sempre travo na minha jogatina normal, travo nos 60, não há necessidade do computador fazer mais do que 60 quadros, porque eu só vejo 60, e aí ele se preocupa com outras coisas, como por exemplo, eu posso aumentar talvez a resolução, ou eu posso aumentar as texturas e tudo mais. Outro game também que já tem uma certa idade, mas também ele marcou uma geração, porque ele trazia os melhores fatores gráficos da história que a gente tinha lá acesso na época. E aqui é o Crysis 3, estamos jogando em Full HD no baixo. Essa parte aqui estressava muito o PC, eu lembro como foi agoniante ter que jogar esse game, foi muito complicado. Eu realmente, as métricas não foram um pouco melhores do que essa. Ele é um game que mesmo podemos dizer assim, que tem uma certa idade ali, já tem perto dos seus 10 anos, mas ele traz um fator gráfico extraordinário para a época, tanto que ganhou um monte de coisas na época lá. E é justamente aqui, a jogatina não vai ficar diferente disso, a gente vai ter uma grande variação, muita coisa acontecendo aqui, subindo e descendo, e como sempre, a GPU sempre em 99, quase travado nos 100. Mesmo que tenha o uso de VRAM e tudo mais, a gente tá jogando no baixo, muita coisa tá reduzida aqui, mas ainda assim existe esse gargalo para poder ir além, para poder fazer com que o game ele consiga fluir mais, e a gente vê isso. Tem alguns momentos que a gente vai ter que ficar parado e tudo mais, ali a gente viu aqui assim, olhar por nada, ele vai subir para 45, 47 FPS, mas na jogatina mesmo, com muita movimentação, aqui nesse game, que é um game extremamente bonito, lindo, é sério, só com isso aqui a gente vê como ele é bonito, tem tudo isso acontecendo ali, ele fica perto, uma média aqui de 31 FPS. Tem aqui o 1% low em 6 FPS, isso aqui é uma métrica muito ruim, e assim, é complicado
realmente esse game. É como eu falei, eu travaria esse game aqui, se fosse jogar ele, travaria em 30 FPS, pelo menos em Full HD. Eu não diminuí a resolução dele, mas eu tenho certeza que eu teria um resultado melhor em FPS se eu reduzisse ele para HD, saísse do Full, eu tenho certeza que eu teria métricas melhores. Mas vamos ver outros games também, que tem game pra caramba pra gente ver. Como eu disse que eu queria atender o máximo possível de pessoas, estou trazendo o Euro Truck Simulator 2 no alto aqui, Full HD. Full HD no alto, e o resultado foi esse aqui. A gente vê ali a GPU, né, sempre ali na casa dos 90. A gente tem um uso de VRAM também moderado, as frequências sempre paradas aqui. É um game que ele acaba estressando um pouco menos, mas também ele acaba ficando travado em 30 FPS, o que acaba sendo interessante, já que ele estava travado, ele não conseguiu evoluir mais do que isso. Isso aqui é uma coisa padrão do game, ele realmente já tem essa questão de limitações e tudo mais, mas ainda assim é um game que ele exige um pouco mais de placa de vídeo e tudo mais. Nem todo tipo de processador de placa de vídeo integrada consegue rodar o game. Diminuir aqui para o médio para a gente ver como é que ia ficar aqui rodando no médio, e no médio foi esse resultado. Foi um game que no médio a gente conseguiu atingir os 60 FPS, deixar os chips um pouco mais frios, podemos dizer assim, na casa de 75 os dois, e a média ela poderia ter sido zerada aqui. Eu acho que durante aqui o gameplay eu vou fazer porque essas métricas acabaram sendo da resolução das texturas passadas, então era para ter zerado aqui, mas ainda assim temos uma linha quase aqui bem de boa, né, nessa questão aqui no médio. Então aqui no Euro Truck ficou tranquilo, bem de boa pra gente jogar no médio. Até dei uma brincada aqui, olhando pro caminhão, pro lado, pro outro. Cara, eu joguei pra caramba esse game, velho. Vicia demais, vicia muito. Cuidado aí, você botar aí pra jogar. Isso aqui vicia. Também eu trouxe pra vocês o Far Cry 3. Quem tá mais ligado nos Paranauê sabe que realmente é um game muito bonito, que exige muito das placas de vídeo, e a gente consegue jogar ele na casa ali dos 33 FPS. Eu tô jogando em Full HD no alto. Nesse game eu não reduzi a resolução, também não desci as texturas aqui, deixei o gameplay inteiro no alto. Vou dar uma adiantada aqui pra vocês verem. Eu deixei bem assim porque a Ubisoft, quando ela fez esse game, ela tentou realmente começar a mudar a história dos games ali, pegar uma tendência que acabou virando padrão hoje, que era justamente o game, não era apenas uma city acontecendo aqui, não era apenas uma ceninha, mas sim era como se o game mesmo, você tá no assistindo e tal. E por isso que eu deixei, você não vai ver muita variação do gameplay aqui pra frente, diferente desse início. Até mesmo aqui, quando exigiu a gente ter que jogar, ter que dar uma andada e tudo mais, foi esse resultado. E lembrando a vocês, em Full HD. Eu tenho certeza que tem gente aí que não tem um monitor Full HD, vai talvez querer jogar no HD e tudo mais. As métricas podem ser melhores, vai ser mais bonito e um pouco mais indicado. E eu sinceramente gostei muito disso aqui. Como eu falei com vocês no começo, não é uma coisa que a gente vai exigir demais. A gente tem que pensar também que, caramba, é um chip. Existem placas de vídeo gigantescas para conseguir renderizar jogos maravilhosos. E esses jogos são jogos que são da geração passada, sim, a gente já passou dessa geração. Essa é a geração meio que PlayStation 3, nós já estamos indo já quase para a geração 6, mas como eu falei para vocês, isso aqui na época era muito difícil, você tinha que ter placas de vídeo muito boas para conseguir rodar, e hoje com o chip integrado, dentro de um Ryzen, você consegue ver isso tudo. Isso aqui é muito bom. Aqui trazendo um game mais atual para vocês é o Fortnite. Aqui o Fortnite ele é um game muito modular, porque você consegue ativar uma coisa, desativar outra e tal. Essa jogatina foi no alto em HD e o resultado foi esse aqui. Ele tem uma grande variação, muita coisa vai acontecer, o 1% low e o 0,1 também vai ficar bem alto, porque realmente é um game extremamente atual, bastante atualizado, muito difícil de ser renderizado, mas ainda assim a gente tá
jogando. Vocês podem ver, poxa, tá legal e tal. Eu também fiz testes em Full HD, vocês vão ver as métricas, as coisas acontecendo. Mas aqui o uso da VRAM você já vê que se aproxima próximos dos 3. Então o uso de memória de vídeo aqui, ele acaba exigindo demais. Também você pode ver aqui que o processador bateu ali 61 e tal. Não sei se ele bateu um pouco mais do que isso, mas é um game que ele acaba, por ser atual, né, dessa geração, podemos dizer assim, ele acaba exigindo muito. Mas ainda em HD e tal, eu até peguei essa mulher aqui, vem cá, você vai pra um tome, vem pra cá. Eu acho que nessa gravação ainda matei um cabo ali na frente, porque também é difícil jogar com esse negócio aqui em cima, né? Você tem que estar ali jogando e tal, capturando as métricas pra vocês, mas ainda consegui pegar o cabo ali. Eu vi ele, eu acho que ele tava dançando, né? Foi, sei lá o que foi. Vem cá, sua mariposa safada, toma, pega, encontra meu machado na tua testa. E pronto, morreu, isso aí. Muito bom, assim, em HD, eu gostei. Eu vou mostrar outras métricas pra vocês aqui, como é que ficou em outra resolução. E aí o game já começa assim, existe muita variação, eu tô no médio, eu acabei exigindo um pouco mais da placa, mesmo que assim no mundo e tal, a gente olha pro lado e pro outro, mas no chão é que realmente a coisa acaba acontecendo. O frame time, ele fica muito feio, subindo e descendo, e isso aqui na jogatina é muito ruim, porque acaba resultando nos stuttling, como vocês estão vendo aqui, o 0 e o 1% estão baixos, isso aqui é muito ruim de verdade. A média está baixa também, e o uso de VRAM também próximo dos seus ali 3, eu acho que eu matei esse cara também. Aqui é um pouco mais próximo do Chapolin Colorado, né? Vem cá, Chapolin, vem, tome, pera aí, fica quieto, fica se mexendo por quê, Satanás? Para, vem, tu vai morrer, Chapolin, toma, prova meu machado. Eu mato todo mundo de machado aqui, não quero nem saber. No chão, assim, meio que estático, fica interessante o frame time aqui. A gente consegue jogar acima dos 30 FPS, pelo menos é uma métrica jogável pra mim, mas ainda assim eu tô jogando em Full HD, no médio, e vocês que me dizem aí, eu tenho certeza que tem gente do Fortnite que tá assistindo, ou tem gente que pelo menos conhece pessoas do Fortnite e tal, não sei se seriam as métricas interessantes pra vocês. Isso que tá acontecendo aqui. Assim, andando no pasto, dando uma voltinha, olhando uma brisa, assim, passando na sua cabeça, fica ali perto dos 40 FPS. Mas ainda assim, eu fui lá, desci os gráficos para o baixo, em Full HD ainda, para ver se eu tinha umas métricas melhores, mas não mudou muito, então não foi ali, pelo menos pensando aqui no Fortnite, no médio, no Full HD, foi a que a gente tava tendo aquelas métricas lá. Talvez se eu descesse aqui para o HD, e jogasse no médio, eu conseguisse bater os 60 FPS. Mas ainda assim, o game tava até que bonitinho aqui, rodando aqui. Tem umas coisinhas aqui meio pixelado e tal. Mas a gente vê aqui o 0,1, ele bateu seus 5. O 1% tava nos 14 FPS e a média tava em 40. Então, olhando para essas duas métricas aqui, a jogatina não tava muito bonita, muito favorável. Quanto mais alto isso aqui, melhor. Mas, como eu falei, a galera do Fortnite, vocês podem ver, podem dizer aí pra mim se as métricas estão boas, se não estão, não sei. Eu gosto de me atentar mais aqui, ó, o Ryzen. O Ryzen tá de boa, tipo 20%. Chegou a bater 50 em outro momento, mas é tipo o Ryzen aqui, ó, tô de boa, tô aqui, ó, jogando um game muito, mas muito atual, o God of War, pra vocês. E as métricas ficaram dessa forma aqui. Esse foi o resultado, a gente vai ter uma jogatina, não vai passar dos 30 FPS, se passar vai ser pouco, tipo aqui agora, né, olhou pra árvore, tá a árvore caindo, e ela caiu 31, é isso. É um game muito pesado, bastante pesado. Olha o uso de memória aqui. O uso de VRAM também, tá quase topando ali os 3 GB. Tudo aqui trabalhando pra caramba. O Ryzen sempre de boa. O 0,1% bateu aqui 6 FPS, ou seja, a gente teve coisas ruins acontecendo aqui, o que não era novidade, eu sabia que ia acontecer. O frame time também tá bem alto, lógico, para ele estar fazendo isso aqui por segundo pra gente poder estar assistindo. A gente tá numa casa aqui de 28 FPS. Adiantando aqui onde tem realmente a jogatina acontecendo, o 0,1% fica ali nos seus 9%.
100% nos 9 FPS e tudo mais. Mas uma métrica interessante para esse game, o 1% low ficou perto ali ficou nos 23%. Isso é bom por quê? Porque pelo menos ali na casa dos 30, na casa dos 20 FPS a gente vai ter meio que uma estabilidade para o game. Lembrando que é um game muito pesado, bastante atual, só pelo fato dele ter aberto eu me pressionei muito, de verdade. Eu achei que ele não ia abrir, rodar e tudo mais, como foi alguns outros games, por exemplo o Assassin's Creed Valhalla. Eu nem consegui fazer as métricas dele, porque quando abri um benchmark ele se fechava e tudo mais, ia presumir que realmente não dava, tava cagado aqui. Apesar que dessa forma, tipo, eu tenho esse mini PC e tal, eu quero jogar God of War, dá pra você abrir, dá pra você jogar e tal. O Ryzen que tá ali vai estar de boa. A memória também, vai estar usando, bem dizer, a metade da memória. Você vai conseguir jogar. Não vai ter um jogo bonito assim, meu Deus do céu, tô vendo tudo isso em extrema, não. Mas pelo menos ali a experiência de ter jogado, você vai ter. GTA V, que é de lei, tá em todo tipo de benchmark, tá aqui no Full HD, no alto. Essas são as métricas para vocês. Aqui, estático, a gente tem aqui a média, ignora, porque ele acaba pegando essa média aqui da tela preta e tudo mais. Mas eu vou ficar pensando aqui, vamos supor que vai ficar perto na casa aqui dos 40 e tal, de jogatina que realmente acontece. Isso no alto. Tem essa cena aqui, ela vai ali, amanhece e tal, anoitece, aí as sombras aparecem e tudo mais. Aqui a mesma coisa, tendo todas as movimentações e tal. O Ryzen sempre de boa, sempre tranquilo. E essa aqui é a cena mais do benchmark, né? A mais longa. Acontece toda essa variação, tem águas lá embaixo, aí tem muita sombra e tal, e isso acaba acarretando muita coisa. A gente vê o uso da VRAM, que se aproximou batendo quase no limite de 3 GB, e a jogatina, pelo menos aqui, passando nessa parte do deserto, a gente vai ter outras cenas um pouco mais pra frente, que vai ter mais movimentação, vai ficar ali na casa dos 50 FPS. Lembrando que estamos jogando em Full HD e no alto. Eu poderia descer pro normal, poderia fazer outros testes, mas assim, eu vou logo no GTA, como é um game que já tá perto dos seus 10 anos, mas é de lei a gente rodar GTA, porque muita gente joga e muita gente pensa em querer o game, montar o PC e tal para jogar. Então o GTA tá aí. Nesse momento aqui ele chegou a bater 60 FPS. E o que é que eu faria? Desceria pro normal, dava uma jogatina de boa, tranquilo. Ou se eu quisesse mais bonitez, assim, com as métricas mais bonitas, eu poderia descer pro HD e deixava no alto. Aí sim eu tenho certeza que eu bateria os 60 FPS de boa. Trouxe pra vocês o Horizon Zero Dawn, e aqui tá no Full HD, no baixo. E essas foram as métricas. Foi o game que ele conseguiu topar 100% da memória dedicada para a placa de vídeo. E as métricas foram essas. Horríveis. Horríveis. Também é um game muito atual. É um game que ali saiu originalmente para PlayStation 4. Depois veio para PlayStation 5. E hoje a gente tem para PC. Também me impressionei bastante só pelo fato dele ter conseguido abrir o game. E meu amigo, ali perto dos 22 FPS, com muita variação, muita coisa acontecendo, 1% low em 11, mas ainda assim o game estava sendo rodado. Tava bonito? Não, não tava, mas abriu. Porém eu fui lá e abaixei a resolução, deixei no baixo ainda, mas agora em HD. Em HD, pelo menos, a gente conseguiu ficar ali numa média de 31. E aí, aqui, pelo menos, ficou mais interessante. O 0,1% ficou em 17 FPS, o 1% ficou em 25. Então, podemos dizer aqui que essas métricas foram mais legais. O game não tá bonito, lógico, a gente vê aqui com quantas coisas quadradas, coisa feia aqui. Existe uma variação muito grande aqui no frame time. E se eu fosse jogar, eu deixava travado nos 30 FPS, não passando disso. O game ele usa muita memória de verdade, por isso que ela topa 100% da memória dedicada, guardada para a VRAM. E essas são as métricas aqui para vocês no Horizon. Trouxe também o Left 4 Dead, que é da mesma classe do CS. Você testar o Left 4 Dead é a mesma coisa que você tá testando o CSGO, é a mesma coisa. E aqui é um game que eu sinceramente gosto pra caramba e eu trouxe pra vocês também. Muito de boa, muito tranquilo.
tranquilo também, eu sabia que ia ser bem leve, é um game leve e tal, é um game bonito também, exige uma determinada placa de vídeo para você conseguir rodar o game e tá bem tranquilo. O 0,1 tá ali acima dos 50 FPS, ali aceitável, podemos dizer assim. O 1% também em 71 FPS, de boa, tranquilo. Jogatina tranquila dá pra ser aqui. Como eu falei, não há necessidade de passar dos 60 FPS, eu travaria nos 60 e teria uma jogatina muito de boa aqui. Pra quem vai querer games assim um pouco mais de boa, assim como CS, GO, como o Left 4 Dead, alguns outros também dessa classe, que não vai exigir tanto assim da placa de vídeo, essas são as métricas aí, as coisas horrendas ali, bateu 125 FPS, muito bom de verdade. Mas antes de prosseguir, você já deixou o like nesse vídeo? Deixa o like porque é muito importante, assim o YouTube ele consegue espalhar para mais pessoas esse vídeo que foi muito trabalhoso, demorou pra caramba. Veja quantos games eu já mostrei e quantos eu ainda vou mostrar de um mid em PC que eu tive que comprar para fazer esse vídeo para você. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você tem algum amigo que gosta desse tipo de vídeo, joga no grupo ali, manda para ele, compartilha. Se você tem alguma dúvida também, qualquer coisa, joga nos comentários, interage aqui, beleza? E vem para mais vídeos porque tem muita coisa aqui para te mostrar ainda. Outro game mediano, pensando aí, para tentar atingir todo tipo de pessoa, é justamente aqui o Rayman Legends. É um game bastante leve, também muito divertido e muito difícil. Isso aqui é muito interessante mostrar para vocês. É um game que não vai usar tanta memória de vídeo assim. A gente vê aqui também bem perto do que o Assassin's Creed 3 estava usando. É muito de boa. Fica travado nos 60 FPS, as métricas não mudam. É o game muito de leve, muito de boa, muito de leve, foi ótimo, né? Tanto que a gente vê aqui o chip, ele fica próximo aqui dos 62, abateu 66 aqui. É muito tranquilo para o mini PC renderizar o game. Ele é um game muito leve, também é um game assim muito divertido, como eu falei para vocês, eu sinceramente joguei muito. Isso aí pensando no pessoal, que eu já vi uns comentários, a galera aí pensando em comprar o mini PC pro filho e tudo mais. Tô trazendo um game aí bem de boinha, bem leve aqui para vocês. E agora o Risen of Tomb Raider para vocês aqui, Tomb Raider, que é aqui, tô jogando em Full HD no alto e as métricas são essas, bastante difícil para o nosso mini PC, para a nossa placa integrada fazer o game. É um game assim que bota o pé aí nessa nova geração, tal, não é um game tão distante assim e ele é muito pesado. Você pode ver aqui que o frame time está extremamente alto. A nossa média está 20, dá uma certa dificuldade mesmo para fazer. É um game chato, podemos dizer assim. Ele traz um bom fator gráfico também. A jogabilidade deixa um pouco a desejar em determinadas coisas, mas esse vídeo aqui não é a crítica a esse jogo. Mas eu quero que vocês olhem apenas para a métrica que o game está fazendo. Aqui em Full HD no alto, isso aqui é o resultado. Mas ainda assim eu fui lá diminuir os gráficos ainda em Full HD. Na verdade eu só diminuí a resolução, joguei no alto ainda, nos presets do próprio game. Fui lá e só diminuí a resolução. Ganhamos um pouco de FPS a mais. O 1% low ele acabou ficando um pouco mais estável. De certa forma até ficou mais estável mesmo em HD, mesmo no alto. Eu deixei um pouco aqui bastante movimentação do vento, trazendo aqui a neve e tal. E quando a gente começa a andar já tem uma certa variação, sobe e desce, mas não fica muito diferente do que a gente tinha visto, né? O 0,1% ele acaba tendo 4 FPS, mas dado a gravidade do game aqui, da forma que está sendo renderizado, eu até me impressiono não tá menor esse número aí, mas aqui ó, você olha para 1%, tá de boa assim, podemos dizer, tá muito próximo do real, então tá uma jogatina meio que estável, abaixo de 30 FPS, mas tá estável aqui. Quando tem assim, vai ficar um pouco mais estático, assim, olhando para o chão e tudo mais, olhando só para ela, vai chegar próximo dos 30. Mas quando tem toda a movimentação do mundo e tal, tiver mais pessoas andando, tenho certeza que as métricas vão ser mais feias. Mas ainda assim eu fui lá e abaixei o gráfico. Saindo do alto lá, né, ainda em HD, vindo para o baixo, é isso aqui que acontece. Não teve tanta diferença assim, então pensando bem, eu acho que batemos ali 30 agora, mas ainda tem aquela, não tá feio, não tá tanto
tantos picos assim no frame time, mas não tá interessante, não tá pelo menos nos 30 FPS jogáveis. Eu teria que mexer em mais coisas na configuração ali, tentar desativar uma coisa ali, diminuir um pouco uma determinada coisa, para pelo menos tentar manter nos 30 FPS. Mas lembrando que é um game que ele acaba exigindo um pouco mais da placa de vídeo. O Ryzen ele fica muito de boa, como todos ou a maioria dos games aqui, muito difícil. Só foi o Fortnite até agora, e talvez um game mais à frente a gente vai ver que vai estressar de certa forma ele. Então o gargalo, o limite mesmo acaba sendo da Vega 7, como a gente tá vendo em todos os vídeos aqui, pelo menos desses games um pouco mais atuais, e eu esqueci aqui de segurar. Chegando em um game bastante legal, que é o Rocket League, também muito atual, que acaba exigindo um pouco de placa de vídeo. Nem todo tipo de placa de vídeo integrada consegue rodar bem o game, e ele tem uma grande variação aqui, olha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ainda assim a gente tá aqui numa média de 41 FPS, e acaba sendo uma jogatina meio que, beleza, dá pra jogar. Não tá na casa de 60, por exemplo, mas beleza, a gente tá aqui jogando em Full HD, eu não diminuí a resolução, e estamos jogando no alto, nas texturas mais altas. Quando tá lá em cima, vocês viram que chegou próximo de 52 FPS. Mas ainda assim, podemos dizer assim que mesmo com essa variação toda aqui, mas as coisas acabam se entendendo, e o game acabou sendo... meio que se encontrando aqui. A gente teve aqui um 0,1% chegando a 7% agora, e mais um 1% tá a 18%. Tá, não tá tão feio, tal. A gente tá vendo aqui os piores quadros também próximo aqui do 34 FPS, mas eu acho que poderia ser melhor. Foi justamente o que eu fiz. Eu fui lá, não diminui a resolução, mas diminuir a textura. No caso, eu vim aqui para o médio. A gente saiu do alto e fomos para o médio. Se eu não me engano, o game chama isso de qualidade. É assim que ele chama. E aí ficou bem mais de boa, ficou bem mais fluido. A gente teve aqui uma alta aqui, mas foi pontos específicos do game, mesmo com muita movimentação dos carrinhos e tudo mais aqui, que é justamente quando eles estão próximos, a gente encontra aqui, ó, olha, essa variação, muita coisa acontece, porque eu acho que a movimentação deles e tudo mais acaba pesando um pouco aqui para a placa de vídeo, porque o Ryzen ele fica de boa. Eu tô tentando buscar uma lógica meio que expressiva para isso aqui, né? Mas pelo que eu entendi, quando os carrinhos estão mais próximos aqui, ó, isso realmente acontece. E a gente vê isso aqui no frame time e acaba dando uma desgraçada toda aqui, ó, no coisa. A gente acabou levando de novo. É assim mesmo, é da vida. Tá, mas olhando assim, olhando essas métricas, sim, tá jogável, dá pra brincar, podemos dizer. Próximo dos 60, até de certa forma, assim. E o Ryzen, aqui ó, de novo, sempre é o Ryzen de boa, realmente o gargalo nosso é essa placa de vídeo. E eu errei esse chute, cara, ainda bem o cara foi lá e fez, mas poxa vida. E de novo, ó o gráfico, e de novo, ó, tá dando um replay, né, bastante movimentação. Muita coisa acontecendo. Isso aqui, né? Isso aqui tinha que dar uma analisada porque que isso aqui acontece nesses momentos. Eu fiquei tentando entender a lógica do negócio dos paranoias. Não consegui entender. Quem souber disso aqui, algum motivo, joga aí nos comentários e me diz. Mas aqui tá de boa, tá jogável, tá tranquilo e a gente levou o terceiro. Parabéns. E agora vem para Spider-Man. Estamos jogando aqui no baixo em Full HD. Isso aí, galera. Eu fui lá, abri o Spider-Man, um game bastante atual, dessa nova geração, sim. E estamos no baixo. Muita coisa tá desligada aqui. O game não tá bonito, mas ele tá rodando aqui. Na casa aqui dos 25, bateu aqui. A média, pelo menos, ele diz aqui que é 31 FPS. Tá jogável, não tá, como eu falei, não tá bonito. Dá uma olhada nas texturas, dá uma olhada aqui como é que tá as paredes, aqui os tijolos. A gente depois vai ver também, vai ter partes ali que vai precisar de reflexo, no caso em alguns prédios. A gente vê ali, aqui era para ter uns reflexos, não tá legal. Até para fazer os reflexos exige muito da placa de vídeo. Pelo menos a jogatina tá acontecendo. O Ryzen acaba, ele não tá tão estressado assim, mas a gente vê uns picos aqui na sua frequência dele. É normal aqui, comum. O game ele acaba exigindo um pouco mais de memória, ele tá pegando quase os 3 GB dedicado, mas eu vou até dar uma olhada aqui na rua para vocês verem
que quando não tem tanta movimentação assim da rua e tal, aqui ó, só trotando, dando aquela carreira aqui, dá um chute aqui no ar, tá de boa, aí sobe aqui para os 30 FPS. Olhando as outras métricas aqui, que é onde a gente olha que se o jogo realmente tá feio, se não tá fluindo e tudo mais, que é justamente esses lows aqui, olhando para eles, não tá feio, podemos dizer assim. Claro, não tá em 60 FPS, exigindo tudinho no ar, mas dá pra jogar. Com o mini PC, dá pra jogar um game bastante atual, bastante falado. Dá uma olhada aqui, ó. Não tem, tá vendo os reflexos? Eles meio embaçado aqui também. Isso tudo aqui, ele acaba exigindo muito da placa de vídeo e o baixo acaba tirando. Olhando aqui para Nova York, dando uma olhada aqui por cima, a gente também não tem uma sensação muito diferente do que tava mostrando, né? E até aquele take parecia que o Aranha tava meio gordinho, né? Então, não sei. Mas ainda assim, eu queria um pouco mais de qualidade. Eu diminuí a resolução e aumentei a qualidade para o médio. E aí, essas foram as métricas. É tipo assim, né? Eu não queria FPS, eu queria realmente qualidade. Então, eu diminuí a resolução, saí do Full HD, fui para o HD e aumentei para o médio. E a gente já vê aqui que a memória estava batendo aqui, estava usando bastante aqui os 3 GB dedicado para ela, a placa de vídeo trabalhando pra caramba, e o Ryzen aqui, mesmo aqui nessas horas aqui com bastante movimentação, fogo, o mundo aqui, tudo acontecendo, tá pegando aqui próximo dos 40% de poder de fogo dele. Não tava de boa, muito de boa aqui. Olhando para as métricas que diz que a jogatina tá ruim ou não, é justamente os lows aqui. Agora teve essa parte aqui, que teve aqui em cima, deu uma subida e o 0,1% acabou mostrando aqui, dando aquela andada pela cidade, né, que acaba exigindo também bastante. A gente não vê uma coisa muito diferente. Agora a gente consegue ver uns reflexos aqui de certa forma aparecendo aqui, ó, bem aqui. Os reflexos já começaram a aparecer no médio, acabou estressando um pouco mais, mesmo ali dando uma corridinha, chegamos acima dos 40. Ficou interessante, ficou legal. Dessa forma aqui, eu conseguiria ser feliz, podemos dizer aqui. Aqui eu olhei mesmo aqui para mostrar a vocês a questão do reflexo, que é uma das coisas que realmente exige bastante da placa. Olhando aqui, eu queria olhar para Nova York e mostrar para vocês. E quando ele mostra o mundo e tal, teve um momento aqui, eu vou tentar pausar para vocês verem, olha, quando ele mostra, olha como fica feio, principalmente quando faz as movimentações, acaba dando uma estressada acima aqui, porque é justamente isso, na hora da fluidez e tal, esses caras lows aqui, eles acabam se mostrando eficazes pra gente saber se a jogatina tá boa ou não. Mas se tá boa, se tá jogável, vocês têm que dizer nos comentários aí, mas sinceramente eu gostei. Pra quem gosta de carros, eu trouxe o The Crew aqui em HD. E a textura, né, ele estava no alto. Aqui eu tentei priorizar a boniteza do game e ele chegou aqui, ficou muito interessante o The Crew. É um game também dessa nova geração, podemos dizer assim, nova, tal, trazendo tecnologias das antigas, já na casa aí do PlayStation 4, também pensando ali. Se eu não me engano, não sei se ele saiu para PlayStation 3, eu não lembro, eu acho que não, talvez o The Crew 2, mas o game tá aí. Próximo, chegou aqui uma média aqui de 55, os lows estão tranquilos, bem próximo aqui da média, então tá um game muito bonito, tá um game muito legal. Quando a gente vê aquela discrepância aqui entre os resultados, é que realmente a gente vê que o negócio não tá legal. Mas pensando no The Crew e tal, também, se eu não me engano, foi um game. Ele foi bastante otimizado pela AMD, então isso aqui acabou sendo bem interessante mesmo no alto e tudo mais. Eu gostei do que eu vi aqui com The Crew, dava para ter uma jogatina de boa aqui. Até que ele não estava usando tanta memória RAM assim, aqui o uso da VRAM, a frequência da memória e também da GPU sempre ficam travados aqui, e o Ryzen, como sempre, de boa, lá, fiel, de boa e feliz da vida. Outro game bastante atual, o Watch Dogs 2. E esse carinha aqui eu tô trazendo no baixo em Full HD. Essas são as métricas para vocês. No Full HD a gente vai ficar próximo aí dos 30 e tal. Vai ter uma média aqui de tudo que ele já conseguiu, que não foi tão... Ele só abriu o game aqui. Eu acho que acabou ficando um pouco meio que arrastado, não estava muito fluido, sabe? Eu acho que poderia ter dado uma melhorada, apesar que ele não estava tão feio assim. É um game muito atual, é dessa nova geração,
Assim como outros aqui, eu me impressionei pelo fato dele ter aberto o game, mas ele tá aqui. Tava dando uma jogatina perto dos 30 FPS, ficou muito parecido lá com o que eu jogava na infância, sabe? É sério, a gente hoje, vocês crianças que estão assistindo, vocês são muito felizes, cara. Porque na minha época não era assim. Muito difícil mesmo. Muitos games que eu mostrei pra vocês aqui, Crysis 3, meu amigo, eu sofri, tive que comprar placa de vídeo na época que lançou e tal, pra eu poder jogar o game, porque eu sou fanzaço da saga. E hoje a placa integrada do processador tá rodando Watch Dogs 2 aqui, numa média de 29 FPS nesse momento tá aqui. Deixei o jogo no HD e eu fiz até umas brincadeiras aqui. Essa aqui, se eu não me engano, eu não lembro qual foi o começo, se foi no médio ou foi no baixo, porque durante a gameplay eu acabei mexendo. Mas no HD ficou até interessante, ficou acima dos 45, a média aqui de 43. A gente vai ter bastante discrepância aqui, principalmente no 1% e no 0. Isso aqui mostra que a coisa não estava muito bonita e realmente não estava, né? Algumas situações vai haver, em situações expressivas aqui no game, mas aqui parado tal e tal, mexendo ali, a gente vê aqui, chegou a bater até 60 naquele momento, e dá uma olhada nisso aqui, ó, vê como o game, ele não... Cadê aqui? Veja como o game não estava bonito. Esse aqui estava no baixo, realmente. Eu comecei no baixo agora. E olha como estava feio. Muita coisa não estava interessante. Realmente aqui é para abrir o game e você conseguir jogar, entender a história e tal. Ter a experiência de ter jogado o game. Mas não vai ter a experiência total de ter pego o game com seu total... Caramba, isso aqui, pô, a PlayStation 1 Poxa vida, a gente tava jogando no baixo, agora passa a jogar no médio, vamos aplicar aqui as coisas aqui, e agora no médio, para ficar o game um pouquinho mais bonito, e a gente realmente vai notar isso no mundo ao redor. A gente vai perder um pouco, dá uma olhada aqui, ó, deu a subida, justamente isso aqui, olha, a gente saiu de uma coisa um pouco mais estável, de vez em quando tem uma discrepância, mas ainda assim, agora a gente passou a ter mais trabalho, a placa de vídeo passou a ter mais trabalho para renderizar o game. E é porque o game ele ficou realmente ficou mais bonito. E eu fui lá e tipo, poxa, tá muito bonito agora, vamos subir pro alto, agora quero ver. E aí ficou assim, o resultado foi esse, em HD, dá pra jogar o Watch Dogs 2 e no alto, pensando aí para jogar acima dos 30 FPS, que para mim já é o aceitável para jogar. O ideal é 60 e o limite mesmo é os 30. E quando você tem aqui uma coisa um pouco mais paradinha, você pode pegar aqui uns 40 FPS, tudo. E o engraçado é que a Ubi Connect já estava aqui, ó, dizendo que a sua GPU estava abaixo do requerido, né? Mas ainda assim a gente conseguiu ter uma jogatina interessante aqui, bem no alto. Dá uma olhada, tá no alto em HD. E a gente conseguiu jogar. Se é uma coisa bonita, se é uma coisa interessante, vocês que vão dizer nos comentários. E o último game é o Warzone 2. Eu deixei ele aqui para mostrar a vocês que não foi interessante que a gente viu. Tá em Full HD. Aqui eu só abri ele. Eu só fiz abrir. Eu deixei com que o game ele escolhesse as melhores configurações para mim. E eu só abri. E as coisas que aconteceu aqui não foi muito legais, cara. Sinceramente, eu vou mostrar a vocês. Eu acho que nesse momento aqui, ó, bem aqui, vai acontecer uma coisa muito louca, porque deu uma coisa muito obscura aqui. Também é um game bastante novo, né? Vocês olhem o mundo, como é que o mundo tá. Coisa tá muito feio, de verdade. É tipo assim, ó, existe aqui alguma coisa, olha como tá o mundo. Isso aqui, eu não sei nem o que eu posso comparar com vocês. Sabe aqueles jogos quando estão em desenvolvimento? É o que realmente parece aqui. Até levei uma coisa de faquinha, mas eu nem sabia que tinha um cara ali, também ia ficar difícil. Aí de novo, eu tentei entrar em outra coisa para mostrar a vocês. E olha, a gente só sabe que existe aqui uma estrada, aqui existe porta e tudo mais, mas textura do mundo não existe, bem dizer. Teve que passar por um negócio ali. Muito difícil. Muito ruim, né? Pensando aqui. Ele pega quase 3 GB, a placa de vídeo sempre ali próximo dos 100. E olha aqui o uso de memória. Realmente a situação estava muito complicada para o mini PC em si, porque estava faltando memória. Você começa a somar isso aqui, vai chegar próximo dos 16. Então tava ruim pensando em jogar o Warzone 2 nesse mini PC. Você vai precisar de mais memória RAM. Talvez eu ter que colocar mais memória aqui e tal, poderia ser melhor. Deu uma louca aqui no cara que tava gravando, sabe? Ele pensou que isso aqui era o inimigo. Mas o Warzone 2, eu deixei ele por último para mostrar a vocês que realmente
realmente o Warzone foi o limite, não só para a placa de vídeo dela, mas para o mini PC em si. Não foi para o Ryzen. O Ryzen tá tranquilo, ele dá mais força, ele consegue fazer mais. Mas nesse caso a gente ia precisar de mais memória, a gente ia precisar também de uma placa de vídeo melhor dedicada. Mas ainda assim eu fui tentar de novo, aí mexi nas configurações, deixei lá no equilibrado, que é o mais ou menos e tal, e esse foi o resultado. Ficou muito feio de verdade. Ficou difícil de jogar, na verdade impossível, que nem eu caí ali, o computador nem sabia que existia um chão ali. Mas ainda assim eu fui lá, pulei de novo, a variação tá morrendo lá em cima, muita coisa acontecendo, é um jogo muito difícil, um jogo muito pesado, é um jogo extremamente atual, mas ainda assim eu trouxe para vocês verem que a coisa não ficou favorável, né? Dei uma carreirinha, fui lá dar uma carreirinha, mas o negócio tinha um trilho ali, não apareceu o trilho. O mundo vai aparecendo quando você vai chegando perto, é uma coisa, sabe, horrível, muito ruim. Como eu falei, eu tentei trazer o máximo possível de informação sobre esse carinha aqui, para que vocês tenham noção como é que ele se comporta a respeito de games para PC. Em um próximo vídeo eu vou trazer games sendo emulado, PlayStation 3, PlayStation 2, outros aí que vocês tiverem em mente, pode jogar nos comentários que eu vou buscar informação para trazer para vocês. E também, eu já comentei bastante, eu quero saber o que é que vocês acham, o que é que vocês esperavam e tudo mais. O que eu posso dizer? Eu me surpreendi pra caramba, eu tenho que ter ciência que aqui dentro tem um Ryzen que é muito potente, a placa de vídeo que está aqui também, ela é muito boa, consegui rodar games que na época que eu queria jogar, eu precisava montar um computador monstruoso e ele tá aqui na minha mão. Mas ainda assim, a respeito desse mini PC, eu quero trazer mais dados para vocês. Eu vou passar a usar ele como meu computador pessoal, todo uso meu vai passar para aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito mais sobre performance e tudo mais, joga nos comentários, porque essa playlist do mini PC está longe de acabar. Eu tenho bastante coisa para trazer sobre ele ainda, então dá bastante espaço aí para tentar responder as dúvidas de vocês. Como eu falei, se você não é inscrito no canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Eu faço isso para vocês porque eu gosto de passar informação, gosto de criar conteúdo, eu gosto dessas coisas aqui. Esse vídeo ficou bastante longo, eu sei, mas eu tenho certeza que valeu a pena, tirou a dúvida de algumas pessoas, ou deu mais dúvidas, não sei. Tá aí os comentários pra gente comentar, beleza? Tchau, até o próximo vídeo, fui!